Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa primeira videoaula de Biologia do quarto bimestre. Bom galera, esse bimestre o tema das nossas aulas será voltado para o estudo da saúde e das doenças que podem atingir o corpo do ser humano. Na aula de hoje, a gente vai falar bastante sobre a qualidade de vida das populações humanas, mas hoje a gente vai fazer uma perspectiva histórica sobre como se desenvolveu a saúde do ser humano ao longo da história da humanidade. Bom, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai dar uma relembrada em alguns conceitos de história que provavelmente vocês já devem ter estudado esse ano. Tradicionalmente, os historiadores costumam dividir a história da humanidade em 5 grandes períodos históricos: a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Sabe-se que a espécie humana começou a surgir aproximadamente há 200 mil anos atrás. E até os dias de hoje, a gente passou por diferentes tipos de condições de vida e diferentes estágios ao longo da trajetória da humanidade. E nem sempre em cada um desses períodos a saúde da população humana se comportou da mesma forma. E muitas vezes fatores históricos acabaram influenciando para que a saúde tivesse essas modificações ao longo da nossa história. Hoje a gente vai fazer uma reflexão bem rápida a respeito de alguns aspectos sobre como era a saúde da população em cada um desses períodos e seus eventos mais importantes. Sendo que a gente começa exatamente pelo início, que é a pré-história. Na pré-história, galera, que também é conhecida como a época dos homens das cavernas, basicamente a gente tinha uma saúde que ela era de forma muito simples. Obviamente não existiam hospitais, não existiam medicamentos como a gente conhece hoje em dia, e basicamente os homens das cavernas tinham um hábito de vida muito diferente do que temos hoje, de forma que a preocupação que eles tinham com doenças era apenas para aquilo que era visível, como por exemplo, se de repente um homem das cavernas quebrasse a perna, ou se ele tivesse com pulgas ou carrapatos que fossem parasitas visíveis, de certa forma eles conseguiam até tentar fazer alguma coisa para tentar remendar o osso quebrado, ou então utilizando algum medicamento ou produto natural. Até porque quem cuidava da saúde dessas populações e desses agrupamentos humanos lá na pré-história não era uma figura de um médico, mas a figura de um líder religioso, às vezes no formato de um curandeiro, um xamã ou até mesmo um chefe tribal daquela tribo. Consequentemente, galera, a gente pode estimar hoje em dia, também pelos fósseis que a gente encontra de homens das cavernas, que a expectativa de vida dos seres humanos na idade da pré-história era muito baixa. Por quê? A população humana tinha um hábito de vida nômade, o que significa que eles basicamente viviam migrando de um ponto a outro do planeta. E, consequentemente, por esse hábito nômade sempre estar se locomovendo, a população humana acabava se expondo a muitos riscos e a muitos perigos naturais, além, obviamente, do próprio hábito de alimentação, que era um hábito de alimentação dependente da caça e da coleta. E muitas vezes as caças poderiam se transformar em situações de muito risco, e um ferimento que fosse causado, de repente, sei lá, por uma presa que eles estavam caçando, ou então, de repente, por alguma perseguição que acabasse machucando alguma dessas pessoas, era muito alta a chance de que aquele indivíduo que se machucasse durante uma caçada acabasse morrendo. Por essa razão, galera, a gente sabe que a população humana ela também foi muito pequena. De 200 mil anos atrás até aproximadamente por volta de 4 mil anos atrás, você não tinha grandes aglomerações de pessoas. Geralmente eram pequenos grupos familiares que viviam isolados migrando de um ponto para outro. A gente tem registros, inclusive, dos homens das cavernas e seus hábitos de saúde, além dos fósseis que a gente estuda hoje, também em razão das pinturas rupestres que a gente encontra em diversas cavernas, que mostram, por exemplo, cerimônias religiosas que você tem um líder único, que provavelmente deveria ser um xamã ou algum curandeiro. Às vezes a gente tem também o reflexo dos hábitos de vida dele de caça, representado, por exemplo, nessas pinturas rupestres, o que mostra que, por vezes, muitas pessoas poderiam acabar saindo machucadas disso. Só que aconteceu um fenômeno na história que a gente nem vai se aprofundar tanto na aula de hoje, que foi a Revolução Agrícola, que fez com que os homens das cavernas começassem a perceber que não precisava ficar migrando de um ponto a outro do planeta para conseguir sobreviver, ou então para coletar o que eles precisavam. Bastava que eles pegassem sementes dos vegetais que eles utilizavam e colocassem na terra e acompanhassem que aqui você conseguiria ter aquela planta surgindo e fornecendo alimento. E esse fenômeno ficou conhecido como Revolução Agrícola. Junto com ele você também teve a domesticação dos animais e também lá por volta do ano 4000 a.C., a gente teve o desenvolvimento da escrita. E todos esses fatores contribuíram para que, tradicionalmente na história, a gente entrasse no que é conhecido como Idade Antiga ou Antiguidade. Diferente da pré-história, galera, a Antiguidade
ela foi um período que ela foi marcada pelo hábito da sedentarização. O que isso significa? Ao invés das populações humanas ficarem migrando de um ponto a outro do planeta, as populações começaram a estabelecer residência e moradia fixa em alguns pontos, sendo que esses agrupamentos humanos começaram a formar as primeiras cidades que a gente conhece, principalmente próxima dos rios, exatamente por causa do desenvolvimento do hábito da agricultura. Só que esse hábito de sedentarização, em relação ao que era lá na pré-história de hábito nômade, acabou gerando uma consequência para a saúde das populações humanas. Por quê? Foi exatamente na antiguidade que a gente teve o início das grandes epidemias. Antigamente, se um indivíduo ele adoecesse lá na pré-história, ele podia passar essa doença para as pessoas que moravam junto com ele, mas provavelmente aquela doença acabaria por ali, o grupo morreria, mas os outros grupos isolados permaneceriam. Na antiguidade não foi bem assim. Como a gente já teve uma grande quantidade de pessoas aglomeradas e reunidas em um único ponto, quando uma doença ela surgia, ela podia se espalhar e se disseminar para muito mais pessoas. Ou seja, a formação das primeiras cidades com a sedentarização fez com que as epidemias começassem a aparecer com mais frequência. Professor, mas como que a gente sabe disso, sendo que isso foi há tanto tempo atrás? Bom, galera, a gente tem uma ideia de que essas epidemias elas aconteceram graças a alguns registros históricos, como, por exemplo, pinturas e gravuras que são representadas em algumas civilizações antigas, assim como, por exemplo, o registro que acontece propriamente na Bíblia, que também não deixa de ser um documento histórico e que relata a ocorrência de epidemias, por exemplo, no Antigo Egito e entre a população dos hebreus. Só que além dessa questão das epidemias, a antiguidade também tem uma outra grande contribuição para a história da saúde humana. Por quê? Foi na antiguidade que a gente começou a ter os primeiros estudos e autópsias do corpo humano, e isso permitiu vários avanços no estudo da área da saúde. Existem algumas civilizações que elas foram muito importantes nesse sentido, como é o caso, por exemplo, do Egito, como é o caso da Roma e da Grécia. Hoje a gente sabe que muitos dos registros deixados por essas civilizações relatam práticas médicas, como é, por exemplo, o caso de um papiro egípcio que mostra todo o procedimento do parto realizado por algumas sacerdotisas. Assim como a gente também tem o próprio hábito que os antigos egípcios tinham da mumificação. Se você tinha condições financeiras muito boas no Antigo Egito e fosse de uma família real e que tivesse condições de fazer isso, provavelmente quando uma pessoa da sua família morresse, essa pessoa, até mesmo você, se entrasse em óbito, provavelmente seria submetida a um procedimento de mumificação, que era um procedimento, segundo a crença deles, que servia para conservar o corpo para ser utilizado no pós-vida. E esse procedimento de mumificação, ele era conhecido exatamente pela realização de autópsias, porque geralmente eles removiam os órgãos moles e as vísceras do nosso corpo, por eles serem os primeiros órgãos a entrarem em decomposição depois que a gente morre. E nessa de fazer o processo de autópsia para mumificação, muitos órgãos eles já começaram a ser identificados e conhecidos nessa época. Todos os órgãos que a gente mencionou no bimestre passado sobre os sistemas do corpo humano já eram conhecidos lá no Egito Antigo por causa dessa prática. Desses impérios, galera, e dessas civilizações, um império se destacou em grande quantidade porque ele ficou muito tempo existindo, que foi o Império Romano. O Império Romano, ele se expandiu tanto, mais tanto, que ele teve que ser dividido em duas capitais, uma na cidade de Roma e uma na cidade de Constantinopla. Por volta do ano de 476, a capital de Roma caiu e só ficou a capital de Constantinopla. Com a queda do Império Romano, a gente teve a passagem para um outro período histórico conhecido como Idade Média. Só que tem um detalhe, galera. Na Idade Média, a gente teve também uma outra característica muito importante, que foi o fortalecimento da religiosidade, principalmente em razão do crescimento da Igreja Católica. Ainda no Ano Zero, lá na Antiguidade, havia nascido uma pessoa lá no Oriente Médio que falou que seria muito legal se as pessoas gostassem mais umas das outras e não se matassem. Foi a figura de Cristo. Depois que Cristo surgiu e acabou sendo crucificado lá com seus 33 anos, os discípulos e os apóstolos de Cristo começaram a sistematizar uma forma de religião baseada nos ensinamentos de Cristo, do qual uma dessas solidificações mais derivadas do cristianismo, que foi a Igreja Católica, começou a ganhar força e se espalhou pelo Império Romano. Com a queda de Roma, a Igreja Católica começou a concentrar muito poder. Por essa razão, o período da Idade Média teve uma presença tão grande da religiosidade católica. Sendo que havia um detalhe importante, pessoal. A religiosidade durante a Idade Média, ela influenciava também nos aspectos de saúde. Por quê? Como a religiosidade era o mais importante naquele momento, se alguém adoecesse ou acontecesse algum fenômeno ligado à saúde,
aquilo era explicado não por causas orgânicas do corpo da pessoa, mas por causas sobrenaturais. Se de repente em uma vila medieval ou em um castelo alguém adoecesse, aquela doença poderia ter sido culpa de repente de uma maldição realizada por uma bruxa contra aquela pessoa. Acreditava-se também na Idade Média que os gatos eram animais demoníacos e que eles poderiam veicular doenças. Poderia ter sido um envenenamento causado por um judeu, ou até mesmo uma possessão demoníaca. E já adianto para vocês que ser indicado ou ser acusado de bruxaria na Idade Média não era algo muito tranquilo, porque na maioria das vezes, se você fosse acusado de bruxaria, provavelmente toda a população e toda a vila ao seu redor te amarraria em um poste e tacaria fogo em você e você morreria queimado como bruxo no meio de uma fogueira. Não bastasse isso, galera, aconteceu um outro evento muito importante na Idade Média, que foi uma epidemia gigantesca que a gente fala até os dias de hoje, que foi a Peste Negra. Peste Negra é um nome que foi dado naquela época, mas hoje em dia a gente conhece essa doença como peste bubônica. O que foi a Peste Negra, pessoal? Primeiro que a gente sabe que a Idade Média, as vilas e os castelos medievais, elas não eram exatamente o melhor exemplo de higiene. Não existia, por exemplo, saneamento básico. Todo o que era feito de dejeto e restos sanitários de uma pessoa era jogado no meio da rua, no meio de poços ou às vezes até mesmo no meio do rio que abastecia toda a cidade. O hábito de banho e de higiene pessoal não era muito comum entre a população da Idade Média. Banho, por exemplo, tem registros em alguns países que passaram por esse período que era um hábito de tipo você tomar uma vez no ano, 2 vezes no máximo. Assim como também não existiam muitos hábitos para conservação de alimentos, de forma que muitos alimentos acabavam mofando, ficavam pendurados, entravam em decomposição dentro de casa, acumulado com a sujeira que já estava ali dentro. Graças a esses hábitos de higiene e também por causa da perseguição e da morte de tantos gatos no meio da Idade Média, a gente teve um crescimento muito grande da população de ratos, principalmente de ratos pretos. Só que calhou, galera, de aparecer uma doença que veio pela Estrada da Seda, que provavelmente deve ter se originado na Ásia, que chegou na Europa por esse período exatamente por algumas variedades de ratos. Essa doença, ela era uma doença que ela era muito esquisita. Por quê? Uma pessoa que contraísse essa doença, ela começava a aparecer com um monte de bolhas e de manchas pretas nas regiões de articulação do corpo. Essas manchas começavam a encher e começar a ficar completamente lotadas de pus, e depois de 3 semanas elas estouravam, o pus começava a vazar, a febre subia e a pessoa começava a morrer. Era a tal da peste negra. Naquela época, galera, essa peste negra ela se alastrou de uma forma tão grande, mas tão grande, que aproximadamente 1/3 da população europeia morreu. Fazendo uma comparação com os dias de hoje, seria algo mais ou menos equivalente a cada 10 pessoas que você conhece, 3 a 4 pessoas morriam. E a peste negra foi tão grave, mas tão grave, que isso ficou retratado, inclusive, em artes feitas naquele período. De artes que mostram diversas pessoas carregando túmulos de seus parentes. Gente que morria e que era jogado no meio de valas comuns. Em alguns locais da Europa, isso ficou tão marcado, mas tão marcado, que ficou conhecido também no movimento artístico como danse macabre, ou dança macabra, porque as pessoas acabavam acreditando que a morte vivia entre elas. Então, nessas pinturas da dança macabra, às vezes você via figuras de nobres e de pessoas da Idade Média dançando no meio de esqueletos com esse contato com a morte. Professor, e a peste negra? Como que ela foi causada depois de toda essa história? Bom, galera, voltando para a peste negra, na época eles acreditavam, como eu falei, em um monte de coisa sobrenatural. Só que a gente sabe hoje em dia que a peste negra, na realidade, ela é uma doença causada por bactérias. E essas bactérias que viviam nos ratos podiam passar para as pessoas através de pulgas. Se uma pulga picasse um rato e pegasse o sangue contaminado dele e picasse uma pessoa, a pulga seria o vetor que passaria essa bactéria de um para o outro. Só que na época os ratos eles não eram vistos como animais sujos, pelo contrário dos gatos que foram demonizados. O problema é que a convivência tão próxima com os ratos da população europeia que fez essa peste acontecer. Mas só que a Idade Média ela também teve contribuições muito positivas para a história da saúde humana. Por exemplo, nem todos os locais do mundo eram católicos, como era o caso, por exemplo, dos países muçulmanos. Nos países muçulmanos, você teve o surgimento das primeiras universidades de medicina, que resgataram muito do conhecimento da antiguidade e que permitiram que a gente tivesse o desenvolvimento de práticas médicas. Assim como a gente também teve, até mesmo dentro dos reinos católicos, o surgimento de ordens da igreja, como era o caso da Ordem dos Irmãos Hospitalares, que eram igrejas que basicamente serviam como hospedagem
e para tratamento de pessoas que tivessem algum tipo de doença. E posteriormente essas igrejas ficaram conhecidas como hospitais, que deram origem ao conceito do que a gente conhece como hospital moderno. E não bastasse isso, a gente também teve o trabalho de alguns precursores do que a gente conhece como cientistas modernos, que eram os alquimistas. Os alquimistas, eles eram um tipo de cientista daquele período que buscavam criar uma substância chamada de pedra filosofal. E não, eu não estou falando de Harry Potter, galera. A pedra filosofal que os alquimistas buscavam seria uma substância que conseguiria converter todos os metais em ouro se tivessem contato, assim como também seria uma substância que serviria como uma panaceia, um remédio que curasse todas as doenças. Obviamente, a gente sabe que os alquimistas nunca chegaram a encontrar completamente essa ideia de pedra filosofal. Porém, nessa busca e nessa tentativa de encontrar essa substância, eles acabaram criando muitos medicamentos, como é o caso, por exemplo, dos medicamentos antissépticos, como é o caso, por exemplo, do iodo, que é uma substância utilizada para você esterilizar ferimentos. Bom, quando chegou no ano de 1453, a gente teve a queda da segunda capital lá de Roma que ainda existia, que era a cidade de Constantinopla. E com a queda de Constantinopla, a gente avançou para o que a gente conhece como a Idade Moderna. A Idade Moderna, galera, ela foi uma época muito importante para a história da saúde humana. Por quê? Foi exatamente com o surgimento da Idade Moderna que a gente teve o surgimento do que a gente conhece como ciência, propriamente dita. A gente basicamente começou a deixar na Idade Moderna a religiosidade e as causas sobrenaturais um pouco mais de lado e começou a priorizar a lógica e o raciocínio. Como consequência do surgimento da ciência moderna, pessoal, a gente teve um avanço gigantesco em muitas coisas pelo mundo, como foi o caso, por exemplo, do surgimento das grandes navegações. E sim, foi nesse período que o Brasil, assim como outras regiões da América e outras regiões do mundo, elas foram encontradas no sentido de terem um conhecimento da população europeia. No caso, galera, com a chegada das grandes navegações espalhando aí pelo mundo várias pessoas da Europa colonizando e ocupando esses locais, a gente teve também a disseminação de doenças que antes ficavam restritas a alguns locais. Foi nesse período que começou a acontecer o que a gente chama de globalização das doenças. Uma doença que acontecia, por exemplo, só lá na Europa, quando de repente veio através das grandes navegações aqui para o Brasil, ela começou a se espalhar para populações que não tinham imunidade àquilo ali. Tanto que hoje em dia a gente sabe que os indígenas e os nativos daqui da América, a maior parte deles acabou morrendo não por causa de guerra, não por causa de tiro ou por causa de armas, mas por causa de epidemias trazidas pelos navegadores e pelos europeus. Além disso, na Idade Moderna, outra característica muito legal para a saúde humana foi que a gente teve a descoberta do microscópio. Com a descoberta do microscópio, a gente começou a perceber que as causas sobrenaturais não eram tão bem assim como se dizia na Idade Média, que na realidade muitas doenças elas eram causadas por micro-organismos, e por essa razão era possível que a gente desenvolvesse medicamentos para combater essas criaturas pequenininhas que causavam essa doença quando estavam presentes no nosso corpo. A gente teve um baita avanço da medicina nessa época, galera, exatamente por causa do enfraquecimento da religiosidade e o enfraquecimento do poder da igreja sobre o que as pessoas pensavam. Só que ainda assim aconteciam alguns surtos esporádicos de algumas doenças pelo mundo, como foi a própria peste negra, que não parou. Até aproximadamente por volta do ano de 1800, era muito comum a gente ter alguns surtos esporádicos de peste negra acontecendo pelo mundo. E na Idade Moderna ficou muito conhecido a figura dos doutores da praga, que eram alguns médicos especializados no tratamento de pessoas que contraíam a peste negra. Acreditava-se que a peste negra, por essa época, podia passar por micro-organismos que viessem pelo ar. Então, alguns médicos utilizavam essa máscara com um bico no formato de corvo exatamente para não terem contato com aquela doença. E geralmente utilizavam o corpo todo coberto para não ter contato com sangue, com fluidos. Bom, no ano de 1789, galera, a gente teve a Revolução Francesa, que foi um fenômeno no qual a gente teve uma revolta da população lá na França contra a nobreza e contra a igreja. Então, rei, imperador, tudo isso ficou meio assim que mal visto depois da Revolução Francesa. E com isso, a gente entrou na Idade Contemporânea, que é o período da história que a gente vive até os dias de hoje. O que é importante a gente saber, galera, sobre a Idade Contemporânea e as contribuições para a saúde? Na Idade Contemporânea, a gente teve a ocorrência da Revolução Industrial, que a gente também já mencionou nas aulas de biologia desse ano. Com a Revolução Industrial, o desenvolvimento da indústria e da tecnologia, a gente teve um aumento na quantidade de alimentação produzida no planeta, assim como um avanço na tecnologia médica. E tudo isso permitiu um aumento na expectativa de vida da população humana,
lá desde 1800 até os dias atuais. Só que junto com isso, a gente também teve um baita crescimento demográfico da população mundial. Ao redor do planeta, galera, as populações têm vivido cada vez mais e têm aumentado em maior quantidade, exatamente por causa das melhores condições de vida que a gente teve em relação aos outros períodos da história. Não bastasse isso, nesse período da Idade Contemporânea a gente também teve a ocorrência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E sim, as guerras mundiais elas foram muito tristes e elas trouxeram muitas consequências negativas, só que elas também trouxeram uma contribuição para a saúde da população humana. Por quê? Para a criação de armas e para a criação principalmente de armamento químico e armamento biológico, foram desenvolvidas muitas tecnologias que influenciaram o desenvolvimento da indústria farmacêutica, com a produção de remédios e o uso de novas tecnologias também para a medicina. Só para a gente ter uma ideia de como que isso é meio que contraditório, é só a gente pensar no caso da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a gente teve, por exemplo, os campos de concentração de Hitler, que fizeram atrocidades horríveis contra minorias e contra a população dos judeus. Porém, esses campos de concentração foram financiados e receberam muito investimento de indústrias farmacêuticas, como é o caso, por exemplo, das indústrias farmacêuticas alemãs, como é o caso da Bayer. Nesse caso, galera, a gente pode perceber que apesar de toda a tragédia, ficou alguma coisa, que foi o caso do desenvolvimento dessa indústria. Não bastasse tudo isso daqui, galera, nos últimos anos a gente tem percebido a ocorrência de pandemias globais. E que ano pra gente estar falando sobre isso? Porque com o avanço da tecnologia, assim como a chegada da população a novos locais do planeta e com comunicação cada vez mais rápida, assim como os meios de transporte, começaram a aparecer novas doenças que antes eram muito isoladas. De repente, algumas doenças que ficavam muito restritas a algum ponto, ao contaminar uma pessoa que migra de um país para o outro ou viaja de avião, essa doença pode se espalhar e, consequentemente, a gente tem doenças se espalhando cada vez mais. É o caso, por exemplo, do HIV, que foi uma doença que surgiu por volta da década de 50, mas que ela teve uma baita epidemia nos anos 80, e a gente futuramente vai falar sobre o HIV, a Síndrome Respiratória Aguda Grave do ano de 2010, a doença conhecida como Ebola e a própria doença do momento, que é a Covid-19, que era uma doença muito restrita a um determinado canto da China, e por causa desse contágio e por causa também da grande comunicação e viagens entre países, acabou se tornando uma pandemia, e hoje em dia a gente está tendo aula online exatamente por causa dela. A tendência, galera, é que conforme a gente vá avançando ao longo dos próximos anos, a gente tenha cada vez maior uso de tecnologia, de biotecnologia e da engenharia genética aplicados na saúde. Só que para o futuro, o que a gente pode aguardar da nossa saúde? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Sei que esse é um momento muito curioso da gente estar falando sobre saúde e sobre doenças, mas lembre-se, como a gente está passando por uma epidemia, não seja o ser humaninho lá da Idade Média que acha que as coisas são sobrenaturais, ou que tomar medicamento não prescrito pode curar sua Covid. Faça pela precaução e faça por valer. A gente tem muito conhecimento hoje em dia exatamente por causa do avanço da ciência. Muito obrigado e até a próxima aula.